Olá, meu nome é Márcia e esse é o podcast Caverna de Hecate. Ah, que saudade eu tava de vir gravar pra vocês. O último episódio já fazem 3 meses, então faz um tempinho aí, né, pra quem costumava postar mensalmente, pelo menos, às vezes até mais de uma vez por mês. E eu já queria até contar pra vocês que, infelizmente, vai ser mais ou menos essa frequência que eu vou conseguir daqui pra frente pro podcast. Porque eu não sei se eu comentei em algum lugar ou se vocês viram, talvez no Instagram eu tenha comentado. Eu tô fazendo um curso intensivo de holandês, porque já fazem anos que eu moro aqui na Holanda, mas quando eu vim pra cá eu não falava aliás, não falava português. Só falava português e ainda falava muito pouco inglês. Então, primeiro eu aprendi inglês, aí eu consegui uma bolsa de mestrado, né? Aí eu fiz o mestrado em inglês e agora eu quero voltar a trabalhar como enfermeira, né? Muitos de vocês sabem que eu me formei como enfermeira no Brasil, trabalhei no Brasil no SUS e depois eu vim para a Holanda. Só que eu sinto falta do esse contato com os pacientes e tal. E aqui na Holanda é obrigatório que os enfermeiros falem holandês. Nada mais justo, até porque quando a gente está doente, né, ou tá buscando um serviço de saúde, a última coisa que a gente quer é ficar tentando falar outro idioma, né? Então, super entendo e estou estudando para isso. Então, é por isso do meu sumiço. E depois que eu terminar esse curso intensivo, eu já vou começar a trabalhar com idosos, né? Que aqui na Holanda tem muito idoso e tem muita casa de repouso e não tem profissional de saúde suficiente, né? Na verdade, não tem enfermeiro suficiente. Então, eu vou trabalhar nessa área, tô animada ao mesmo tempo, bastante nervosa e eu acho que depois disso também que eu comecei a estudar holandês, eu tive que adaptar a minha prática, porque minha cabeça tá o tempo todo voltada no idioma, eu tô realmente dedicada a isso, né? Então é por isso que eu tô sumida daqui. Mas eu tô tentando adaptar o meu trabalho sacerdotal para essa situação atual e tudo, e a gente vai aí vendo o que vai acontecendo. Apesar disso, eu também estou trabalhando no tarô, que é o Hecatical Tarot, que é um tarô que eu estou fazendo já faz um tempo. A ideia veio há muitos anos atrás, na verdade, quando eu escrevi o Bruxaria Catina, eu já tinha a ideia desse tarô, já tinha... Lá no livro vocês vão ver, na verdade, que eu trago um pouco sobre os arcanos maiores, então eu já tinha essa estrutura e tal, e a gente está trabalhando no momento, eu e o Dillion, que é o ilustrador, vou ver se eu lembro de colocar aqui o link dele na descrição, que nossa, tá sendo maravilhoso. A gente tá quase terminando as cartas e eu tô começando a escrever o livro, porque eu já tenho as anotações de cada carta, óbvio, né? Conforme a gente foi fazendo. Mas eu ainda preciso sentar e escrever o livro certinho. Por enquanto ele não está à venda. Para quem me acompanha mais tempo também vai saber que eu fiz uma campanha de, como fala? Quando você junta, né, faz uma vaquinha para conseguir fazer o projeto acontecer. Não foi bem uma vaquinha, porque essas pessoas já compraram, é como se fosse uma pré-venda antes do projeto acontecer, pessoas que acreditaram no projeto e tal e patrocinaram, né? E aí no Kickstarter, que é um site que é para esses financiamentos coletivos, lembrei a palavra. E aí a gente fez esse financiamento coletivo e deu início ao tarô, porque eu não teria os recursos financeiros para estar fazendo ele assim do nada, né? Então, felizmente a gente teve bastante apoio e o tarô vai sair em inglês e português. As cartas vão ser só o nome em inglês, mas é facinho de reconhecer porque a maioria é parecido, né, os nomes. E o livro vai ser nos dois idiomas. Por enquanto, bastante gente me pergunta, não está à venda ainda. Só o pessoal que participou do Kickstarter, que já garantiu, né, o tarô para eles. Mas aí ainda eu não fiz a pré-venda porque ainda não foi impresso o tarô. Como a gente ainda está trabalhando nas cartas, no livro, só por agosto de 2023 o tarô realmente vai sair. Mas vocês vão ficar sabendo de todas as novidades aqui, né? Me acompanhem principalmente no Instagram, eu conto essas coisas, mas eu também vou atualizar vocês aqui no YouTube. Mas é isso, depois eu mostro para vocês com mais detalhes, só para contar o que está acontecendo aí. Mas vamos finalmente para o tema do podcast de hoje. Nossa, é até engraçado estar gravando para vocês, porque faz bastante tempo mesmo que eu não gravo. E na época que eu postei o último episódio, eu estava me preparando para ir viajar, que eu fui para a Turquia em outubro. E eu fui lá visitar o santuário de Hecate em Lagina. Lagina, aliás, Lagina que fala, eles falam assim lá, né?
mas só para introduzir para quem não conhece muito, eu já fiz um episódio, na verdade, aqui falando dessas partes técnicas do Santuário de Lagina, também vou deixar o link para vocês. E esse, Lagina, toda hora eu vou ter que me corrigir aqui. E esse santuário, que também engloba o templo de Hecate, é o único que a gente tem registro que era um santuário, um templo totalmente dedicado a Hecate. Porque normalmente na antiga Grécia e também na região que hoje é a Turquia, né, que era a Anatólia, Hecate tinha um altar nos templos de outros deuses. Então, por exemplo, tinha um altar para ela dedicado no templo de Zeus, no templo de Atenas ou de Ártemis, mas um santuário, um templo totalmente voltado para Hecate é o único que a gente sabe até hoje. Quem sabe no futuro a gente tenha mais informações, sempre tem pesquisas novas, né? Mas por enquanto é isso que a gente sabe. Então é um lugar muito especial e a gente tem as ruínas lá. Antes não era tão divulgado, não era tão... Assim, não é um lugar turístico ali da cidade, né? Já vou contar pra vocês certinho onde que fica, como que eu cheguei lá e tal. Mas é um pouquinho distante da cidade. Bodrum é uma cidade bastante turística, mas poucas pessoas conhecem esse santuário de Hecate. E agora, pelo que eu tenho visto, assim, online, a Turquia, o governo da Turquia está investindo mais nesse aspecto de turismo, até porque os próprios devotos da deusa têm ido lá ao longo dos anos. Mas tem pessoas também que vão lá e não são devotos, e é importante também isso, porque é lógico que não é interessante que seja um lugar super turístico, né, que fica lotado de gente, daí a gente sabe que tem pessoas que vão lá só para destruir o lugar, né. Aliás, tem até um rapaz que fica lá cuidando para não acontecer isso. Eles estão fazendo escavação ainda lá. Então tinha um monte de mulher lá escavando. E tinha, quem acredito que seja um pesquisador, né? Arqueólogo lá. Então, bem interessante. Vai ter muitas novidades, assim, no futuro que a gente vai saber de lá, mais pesquisas. Mas tudo isso precisa de investimento do governo ou de institutos de pesquisa para que eles descubram mais coisas sobre Hecate na região. Então, isso é bom, que tenha mais pessoas que visitem, né? Eu queria começar também falando para vocês a diferença entre santuário e o templo. Então, o santuário seria algo mais global. Ele abrange toda a região ali do santuário. Por isso que eu recomendo que vocês vejam o vídeo para entender melhor, né? E também eu vou colocar alguma foto lá para vocês entenderem como que é essa estrutura. Então, você entra no santuário, tem a entrada, né, do santuário, tem a arquibancada que eles tinham. O nome não é arquibancada, mas eu tô falando sem ser termos técnicos para vocês entenderem, né? Era onde as pessoas sentavam durante os festivais. E aí também, a gente não tem ainda, eles não escavaram ainda, mas acredita-se que tinha umas casinhas lá onde os sacerdotes e sacerdotisas moravam ali, né? Ficavam ali, porque eles ficavam muito lá durante o templo, né? Aliás, quando o santuário estava aberto. E também tem a parte do altar, então também que a gente tem lá, mas não tá totalmente inteiro, né? Até eu e a Francine, que eu fico junto com a Francine do Covenant of Hecate, e a gente ficou em dúvida qual que era, onde que era o altar, por onde que entrava e tal. Então eles ainda estão desenterrando mais coisas que estão lá, né? E aí, dentro também do santuário, a gente tem o templo. Então, até o santuário de Hecate, ele foi construído primeiro e depois, eu não me engano, 100 anos depois ou menos, não sei. Nesse outro podcast que eu falo as coisas técnicas, lá eu vou falar essas datas para vocês, tá? Então, eu recomendo que você ouça depois ou antes de ouvir esse aqui. Então, depois eles construíram o templo. Tudo isso com doações de devotos, de pessoas importantes ali da cidade na época, né? Que é a Stratoniceia, que aliás também é um lugar para ser visitado. A gente acabou não indo, infelizmente, porque a gente ficou também só um dia lá, né? E é um pouquinho distante da cidade. Mas eles estão trabalhando lá em Stratoniceia, no Santuário de Lagina, porque tinha essa importância cívica. A Hecate tinha essa função como protetora da cidade. As pessoas que eram sacerdotes, sacerdotisas no templo dela, eram pessoas ricas, famílias ricas, né? E acabava passando de geração em geração, porque eles precisavam dessa parte financeira para manter o santuário em pé, para fazer esses festivais, então vinha do bolso do sacerdócio mesmo. E fora essa importância que eu falei para vocês de Hecate na cidade, como protetora, como... eles também tinham aquele festival das chaves, então tem horas que eu leio que era uma vez por ano, às vezes eu vejo que era a cada 4 anos, então varia dependendo do autor que vai estar escrevendo sobre isso.
mas o que eu vejo mais é que era a cada 4 anos tinha essa procissão das chaves. Então, uma das filhas dos sacerdotes carregava essa chave, que não é do jeito que a gente imagina aquela chave pequenininha, na verdade era uma chave bem diferente, que se a gente vê talvez nem entenda que é uma chave, né? Aliás, tem estátuas antigas de Hecate que ela segura uma chave e as pessoas às vezes não reconhecem o que é, parece uma ferramenta assim, mas era uma chave bem grande, e aí eles carregavam numa estrada que conectava a cidade de Stratoniceia com o santuário de Lagina. Então essas pessoas iam caminhando, né, por lá. Tem umas fotos também que vocês encontram que o pessoal lá da região, né, das pessoas que moram lá hoje em dia, eles fizeram uma vez uma reencenação dessa procissão. Então tem eles vestidos com as roupas, com a chave, então é bem legal também, com uma coroa assim de louro. Lá tem muito, muito louro, tem muita romã, que são símbolos, que são ervas, né, frutas ligadas a Hecate. Então é muito interessante de ver como que é lá, né, como que é essa energia, o que as pessoas têm lá. Aliás, já vou emendar com isso para contar para vocês, né, como que é lá, né, como que eu cheguei lá e tal. O aeroporto mais próximo é o aeroporto de Bodrum. Como eu disse, essa cidade é bastante turística. E aí, então, eu cheguei lá no aeroporto, eu fui com a Francine, né, mas eu cheguei lá sozinha, porque ela tava vindo do Brasil, aliás, ela já tinha feito outras viagens, né, mas eu tava vindo da Holanda. Então, eu cheguei lá sozinha, daí a gente pegou o táxi e a gente ficou na cidade de Bodrum. Então, a primeira coisa que eu vou recomendar para vocês, né, para quem for, é ver certinho esse transporte e onde que você vai ficar certinho. Realmente, Bodrum é um ótimo lugar para se hospedar. A comida também lá, nossa, a comida turca é maravilhosa. Eu não como carne, então dificulta bastante, porque eles não têm muita coisa de vegetariano, assim, né? Tudo tem queijo, então quem é vegano passa um pouco de perrengue lá, nessa parte de comida. Mas é só ver certinho que você consegue comer também. Óbvio que para quem come carne é bem mais simples. E aí, para ir para Laguna, é um pouco longe, na verdade, a gente demorou uns 40 minutos, acho que foi, de carro. E a gente teve a sorte, né, que a mãe da Fran dirigiu. Então, eu não sei como que seria se você não tem isso. Eu vi uma vez que a Sorita foi, né, e ela pegou um táxi. Então, também é uma possibilidade, mas vejam certinho de táxi, porque a gente teve problema lá com um taxista que fala um preço, depois cobra outro. Eles veem que é turista e quer, né, se aproveitar do turista. Então, acerta antes o valor, às vezes é melhor pedir pelo Uber, lá eles têm o aplicativo do Uber, então vê certinho. Eu também reservei o táxi que eu peguei, porque eu cheguei de noite, também dá para usar o transporte público, mas como eu tava sozinha e já era 10 horas da noite, eu preferi pegar táxi. Mas é óbvio que se você usar o ônibus, é mais barato, né, transporte público. Só que daí é tudo em turco, tem que se virar nos 30 lá para se comunicar, as pessoas não falam quase inglês. Então tem esses pontos aí. Mas pelo Booking também dá para reservar táxi, principalmente saindo do aeroporto, eles têm lá uma parte no site que você também pode reservar. Então o táxi funcionou bem, é só realmente tomar cuidado com isso, de a pessoa falar um valor e cobrar outro. E lá em Laguna é meio longe, então tem que ver se a pessoa sabe onde que é, quanto que vai ficar. E pensando que, né, a gente acaba ficando lá algum tempo, então vejam tudo certinho. Eu vi que tem um ponto de ônibus lá perto, mas eu não faço ideia como que seria pegar o ônibus. Eu acho que mesmo pegando o ônibus teria que andar um pouco, então recomendo que vocês pesquisem sobre isso, pesquisem no site da Turquia ou no site de turismo de Bodrum. Lá eles têm essas informações também. E o dia que a gente foi lá, a gente deu muita sorte, porque nos outros dias choveu. Mas o dia que a gente foi, o céu tava azulzinho, tava lindo. Nossa, foi um dia maravilhoso. E aí a gente chegou lá, como eu falei para vocês, no caminho a gente já vê muitas plantações de oliveira, né? Também de romãs, que tava bem na época de romã, em outubro. E também é bem próximo do mar. Então a vista é muito linda lá. Tem uma hora que indo a gente passa assim na estrada e, nossa, linda, aquela água bem azulzinha, sabe? Eu achei Bodrum uma cidade linda, assim, a gente só ficou um dia lá, como eu disse pra vocês, mas se você, né, quer curtir também, vai numa época de calor e curte lá a cidade, que é muito, muito linda. A gente também foi no museu, só que a gente foi focado para achar uma peça que era Hecate, na verdade não era Hecate, era a deusa Cibele, mas a gente deu uma olhada bem rápida, no centro da cidade a gente quase não viu, mas parece bem legal também, então se você conseguir, óbvio que um dia só é suficiente se você tá focado só em Laguna,
mas tem mais coisas para fazer lá. É muito linda a cidade mesmo. E chegando em Laguna, depois começa, é bem sinalizada a estrada, né? E depois começa uma estradinha de terra para ir realmente chegar no santuário. E, nossa, só de lembrar vem todas as emoções, assim, de... Eu nem, não tava nem acreditando, acho que até agora não caiu muito a ficha, porque era o lugar do mundo que eu mais queria visitar, sabe? E realmente foi muito, muito incrível estar lá. Eu não tenho nem vocabulário para descrever direito. Mas, como eu disse para vocês, quando a gente chega lá e tem um cantinho para estacionar, e aí tem uma barraquinha com umas coisinhas, penas que não tinha nada muito assim legal que eu queria comprar alguma coisinha para trazer, né? Ainda mais que a lojinha que tá ali no santuário, nas ruínas, né? E eu acabei comprando sabe aquelas sacolas ecológicas, né? Que tinha uma estampa de Hecate, mas não era uma estátua que era lá desse santuário, até porque a gente não sabe como que era a estátua que ficava lá. Mas é uma estátua que está em outra cidade de Antalya, se eu não me engano, outro museu lá da Turquia, que é uma região bem mais distante, né? A gente acabou nem pensando em visitar, porque era mais longe, e também tem uma parte da Turquia que é complicada de viajar por conta de conflitos, né? De guerra, tudo. Então, a parte de Bodrum e também da capital de Istambul é bem mais pra ponta do país, sabe? Então, ali é mais tranquilo de viajar. Mas aí tem essa lojinha. Aí, na entrada já eu tinha até lido sobre essa árvore. Eles têm uma oliveira lá que, pelo que eu entendi, eles transportaram para lá. Não foi que ela nasceu ali, é em outro lugar e eles trouxeram essa árvore para lá. E parece que ela tem 2.000, 3.000 anos. É uma oliveira super antiga, assim. Então, logo na entrada ali do santuário, é muito, muito, né, lindo ter uma árvore tão antiga assim que tava lá na época que Hecate, né, que era cultuada lá, com o templo em pé e tudo. Então é muito interessante de ver essa parte da história e tudo, e como que as pessoas conservam as coisas que tem lá, né? Apesar de, como eu falei para vocês, não ser muito turístico, às vezes não ter tanto investimento assim, tem, mas podia ser melhor, né? O maior investimento. Mas pelo menos tem essa preservação. E aí lá é relativamente grande, assim, tem muita coisa para ver. Apesar de ter bastante ruínas, a maioria das coisas, eu realmente oriento que se você vai visitar, dê uma lida antes, estude sobre o lugar lá para você conseguir absorver mais, né? Porque nem tudo dá para entender. O rapaz que fica lá, ele fala inglês, ele consegue conversar, explicar algumas coisas, mas é interessante também a gente já ir com uma ideia, né? Eles têm também uns cartazes lá explicando um pouco sobre o santuário, e tudo. Mas aí tem a entrada, né, do santuário que chama Propilaia, né, o termo técnico é Propilaia, e é uma parte bem bonita. A maioria das fotos que a gente vê lá é dessa parte, né, que você entra, que as pessoas entraram. Aí eles têm a parede onde eles escreviam algumas coisas sobre o templo, por exemplo. Quando alguém de Stratoniceia fazia uma doação para o templo, eles escreviam ali de pedra e tal. Então é bem interessante. E aí tem a escadaria, né, e você realmente entra. Essa Propilaia, eu não sei exatamente a altura, né? Eu tô chutando aqui mais ou menos uns 4 metros de altura, talvez, ou 5. Ele é bem alto e eles levantaram esses pilares que era desse portão. Então é bem lindo, assim, tem bastante. Aliás, não, calma, depois eu falo disso, não, eu já vou pular para a parte do templo. Então aí você entra na Propilaia e daí do seu lado esquerdo eles têm essa parte que eu falei pra vocês que era como se fosse uma arquibancada, mas na verdade lá agora não tá remontada essa arquibancada, só tem as pedras ali. Então ali tem bastante árvores, tem né, essas pedras que eram essas arquibancadas. E aí estando da arquibancada você vê toda a a parte do santuário, como que era, né? Porque ele era no formato retangular. Também não sei o tamanho. Vou chutar aqui, pode ser que eu esteja falando muito errado. Mas talvez, sei lá, uns 30 por 20 metros de comprimento, né? O templo ali. O santuário, aliás. E aí todo o contorno do santuário que eles tinham também umas paredes e outras entradas, né? Tinha o propilar, mas também tinha outras entradas na lateral. Então eles têm todas essas pedras ali, né, do que era essa estrutura, mas a estrutura mesmo que está mais inteira seria o templo, que ele fica bem no meio, assim, mais pro lado esquerdo, né, de frente para essa arquibancada que eu falei para vocês. E aí de frente para o templo, eles têm uns resquícios ali do altar
E aí, para trás do altar, que eu falei, né, que tinha essas moças que estavam fazendo as escavações. Eu acredito que eles estão escavando o resto desses muros e também essas casinhas que eu falei para vocês que talvez tivessem a moradia dos sacerdotes, sacerdotisas. Eu lembro que eu li uma vez também que parece que eles tinham barraquinhas de... Sabe quando você vai, por exemplo, que o pessoal vai lá na cidade de Aparecida, né, que o pessoal vai lá visitar, e tem as barraquinhas, as pessoas vendendo as coisas. Então era mais ou menos isso, tinha essas pessoas também ali dentro do santuário. Por isso que ele era bem grande, tinha bastante espaço para bastante coisa acontecer ali. E tinha também bastante espaço para andar no meio, porque quando tinha o festival, né, acredito que lotava ali de gente de toda a cidade, ia para lá, todo mundo, né, ia para lá. Então, realmente é grande, assim, é maior do que eu imaginava. O templo em si, ele não é tão grande. Eles têm as escadas, né, que eles colocaram de novo. Agora eu vou falar o que eu quase falei no Propilaia, porque nas escadas, eles têm bastante os pezinhos. Não sei se vocês já viram essas fotos de marcas de pés. No vídeo que eu vou postar, se eu não me engano, eu filmei isso, né? E eles têm os pés das sacerdotisas, principalmente, que serviram, né, Hecate nesse santuário. E falar um pouco do que eu senti, né? Na verdade, eu tava assim, sabe quando acontece algo que você esperava tanto que no momento que tá acontecendo você fica meio assim travado, sabe? Então, eu ainda tô processando todas as emoções que eu senti lá mas o que mais imperou para mim, assim, quando eu estava lá, foi um sentimento de paz muito grande. O lugar é um lugar muito bonito, assim, bem desabitado mesmo. Não tem casas, não tem muitas coisas em volta. Então, se não tem agora, imagina antes, né? Que Stratonice era mais ou menos uns 7 quilômetros de lá. Então, é um lugar muito especial, muito lindo. Imagino lá de noite também como que é, porque o dia que a gente foi realmente estava muito lindo, tava fresquinho, assim, tava calor, né? Um pouco até um pouco calor, mas não tava assim super quente, que não dava para ficar lá, é que a gente ficou muito tempo andando no sol, mas o céu tava azulzinho, aquele ar fresquinho, então contando também com isso do ambiente e também com a sensação, né, as energias que tinha lá, eu senti muita paz e um sentimento muito grande realmente de devoção, sabe, a Hecate. Uma hora também eu tirei o sapato e andei descalça ali nos degraus do templo. E aí a gente consegue sentir melhor, né? Descalça, assim. Então, eu realmente falei pra vocês, eu não tenho vocabulário para descrever a emoção, assim, que foi de estar ali, de saber que os devotos da deusa estavam ali, né? Andaram por ali, que teve rituais a Hecate, que pessoas passaram por ali. Então, é uma energia muito intensa mesmo de devoção, de paz. Eu acho que isso é o que mais imperou para mim, assim, de mais marcante, né? E depois também eu e a Fran fizemos um mini ritual ali que foi bastante emocionante também. Aliás, foi muito bom de estar com a Fran, né? Eu nem tinha planos de ir para lá, na verdade. Eu não iria esse ano se ela não tivesse me convidado, né? Então eu fiquei muito feliz que ela me chamou. Foi muito bom também, porque foi a primeira vez que a gente se conheceu pessoalmente, né? A gente só se conhecia online. Então foi muito especial. A gente já comentou que parecia que a gente já se conhecia há muito tempo, né? Não parecia que era a primeira vez que a gente estava se vendo pessoalmente. Então foi muito especial, assim, não podia pedir por mais, sabe? Então a gente teve esse momento de fazer nossas oferendas, que a gente foi coletando algumas coisinhas lá. Eu fiz uma cagada nessa hora, porque eu tinha preparado um óleo com ervas de Hecate e eu pensei, levei num vidrinho, vou levar lá, vou deixar, né, quando a gente montar esse altarzinho, vou colocar lá e depois eu pego pra trazer embora, né, pegar essas energias ali do santuário. E eu acabei esquecendo o vidrinho lá. Então eu espero muito que alguém depois tenha passado e pegado pra ele, porque o vidrinho, lógico que vai ficar, né, poluindo o lugar lá. Então eu realmente esqueci totalmente. Quando eu lembrei, a gente já tava longe de lá. E então espero que alguém tenha pego, né, e usado esse olhinho. Mas não dá para levar muitas coisas de lá mesmo, né? Até porque são os resquícios, né? Nem pode, na verdade é proibido ficar pegando as coisas de lá. Mas o que eu trouxe, que eu consegui trazer foi uma romã, que eu tô deixando secar no altar de Hecate, né? Como falei para vocês, tem muito, muito, muito romã lá mesmo. E a gente pegou bem a época que todas as árvores estavam lotadas de romã. E também eu peguei um pouquinho da terra, né, do lugar. Acabei não pegando pedrinha, porque eu cheguei a pegar uma pedrinha, só que eu senti que não era para eu levar, porque
tem tantos resquícios das pedras do templo que eu acho que eu tava pegando uma pedra que era do templo mesmo. Então eu senti que não era para eu levar, né? Então a gente acabou pegando, eu e a Fran pegamos só terra e depois na hora de ir embora eles têm tipo um bebedouro lá e eu peguei um pouco da água e misturei com o álcool, né? Fiz um... Ai, até esqueci o nome disso. Mas eu misturei essa água com uma porcentagem de álcool, né? De cereais e também coloquei açafrão. E, aliás, eu recomendo, deu uma boa água, assim, para passar na estátua de Hecate. E aí tem essa parte de ser especial, porque essa água que eu trouxe de lá, né? Então foi só isso. Eu tinha um monte de plano de coisas que eu ia fazer, mas como eu já estava estudando holandês, estava corrido, e aí eu tive uma semana de férias, que foi essa semana que eu acabei indo pra lá. Aí eu não consegui me organizar tanto quanto eu gostaria, né? Mas tá bom. E um outro sentimento também que eu tive, eu tentei assim ficar bem aberta, né, bem neutra na minha visão, na minha pré-visão antes de ir para lá. Mas o que eu senti foi bem mesmo aquela visão de Hecate, conforme a gente lê sobre aquela região, falando de Hecate como soteira, né, que é a salvadora, esses aspectos que não são exatamente submundos, tem essa ligação com a noite, mas não daquela forma meio teatral, meio cinematográfica, né, que a gente vê as bruxas e aquela coisa meio de terror, e eu não senti isso não. Eu senti sim essa questão da noite, né, esse aspecto de Hecate ligado com a noite, até porque lá também já era símbolo dela, as chaves, né, como eu falei para vocês, a procissão das chaves, então a chave tem bastante importância, Hecate como aquela que caminha entre os mundos, que faz essa conexão, né, por conta da chave, dos portais e tudo, também o simbolismo das tochas, mas, então aquela que caminha na escuridão, mas sem essa coisa meio de terror, sabe? É interessante da gente ver isso, uma coisa mais neutra, assim, uma energia mais neutra, eu senti. E dando destaque para esse papel mesmo de Hecate como salvadora. E isso também eu já vou emendar para contar para vocês, porque depois de Bodrum, a gente pegou um voo e foi para Istambul, que é a capital da Turquia, né? E lá a gente visitou o museu que tem, porque o templo lá de Hecate, ele não tá muitas coisas a ser construídas. E eles tinham uma parte que agora eu esqueci o nome, vou ter que até que pausar aqui para procurar o nome. Pronto, achei aqui, são os frisos, né? Tinha esquecido essa palavra. Ficam lá no Museu Arqueológico de Istambul. Então, o que são esses frisos? Quando tem um templo, eles colocavam como se fossem umas placas assim acima, com várias cenas, né, que tem a ver com aquele deus, aquela deusa. E no caso de Hecate, então, eles tinham frisos de todos os lados. É óbvio que esses frisos não são tudo, né? Eles têm partes. E também lá no museu é complicado, porque eles colocaram esses frisos alto, né, para dar essa impressão que eles realmente ficavam em cima. Só que a iluminação lá não era muito boa, então eu já estava esperando isso, na verdade, que não dá para enxergar direito. Não tem muita informação escrito lá. Então, o que eu sabia mais era dos papers, né, dos artigos científicos que eu tinha lido sobre isso. Então, é um pouco difícil de ver, mas vale a pena, eu acho que vale a pena, é óbvio. Se você só tem dinheiro para ir para um dos dois, com certeza vá para Bodrum, né, ao invés de ir para Istambul, para o museu. Mas se você tiver condição de ir nos dois, já que tá lá na Turquia mesmo, né? Aproveita e vai nos dois. A gente pegou voo, mas talvez tenha uma forma mais barata de ir, por exemplo, de ônibus e tal. Mas eu acho que é muito longe. E pelo que eu vi de ônibus, daria, sei lá, um dia inteiro de viagem. Então, na verdade, às vezes a gente economiza e gasta mais, porque aí você vai ficar mais tempo lá e tal, né? Então, se você for pra lá, veja certinho isso. Né, para fazer ou primeiro ir para Istambul, às vezes é mais fácil ir para Istambul primeiro e depois para Bodrum, mas essas duas cidades aí tem aeroporto, então é de fácil acesso mesmo. E foi bem legal de ver, né, esses frisos lá. Mas uma coisa que eu e a Fran, né, que a gente comentou enquanto a gente tava lá, a gente sentiu a mesma coisa, não tinha muita energia, assim, não era a mesma vibe, né, que a gente sentiu em Laguna, não era a mesma que tinha ali nos frisos. E só que depois, né, a gente tava meio assim, né, não tem mais nada de Hecate aqui, a gente acabou achando uma estela, que é um monumento funerário, né, que um devoto de Hecate tinha feito para Hecate ali, né.
Então, eu acabei postando no Instagram faz um tempo, e aí entra de novo o que eu falei pra vocês também, porque pense, né, esse monumento é para alguém que faleceu. Então, Hecate é aquela deusa que está nas transições. Mas se você olhar ali pra como Hecate aparece, ela parece uma menininha, assim, e passa uma vibe muito, assim, tranquila. Não tem nada a ver com isso de terror, que as pessoas têm essa imagem da deusa. Bem diferente, né? E, nossa, a energia nessa estela estava muito intensa mesmo, assim, mais do que eu falei pra vocês, só que de uma forma bem mais intensa, dessa questão da devoção pela deusa, muito forte. Realmente eu não consigo nem descrever de tão forte que é um amor, sabe, um respeito pela deusa, uma devoção muito grande, assim, que eu senti dessa pessoa que dedicou, né, a isso a Hecate. Então é interessante também a gente pensar, é óbvio que isso é uma impressão que eu tive, mas do que a gente lê também é mais ou menos de acordo com a visão que eles tinham de Hecate naquela região, naquela época, a gente pensar como que foi mudando, e às vezes até um pouco distorcendo de quem é Hecate, né, por conta das coisas de pessoas que não são devotos da deusa, por exemplo, na literatura, em filmes, essas coisas assim, de distorcendo um pouco da imagem de Hecate junto com a imagem das bruxas mesmo, né, uma coisa meio demonizada que o cristianismo foi tornando isso. Então, para a gente lembrar dessas raízes, da onde que vem, qual que é o verdadeiro significado das coisas, né? Óbvio que cada pessoa tem uma experiência com a deusa diferente, isso é super válido, mas também a gente pensar como que pessoas de fora acabaram influenciando a forma que a gente se vê, né? Quem é da bruxaria, a gente se vê como bruxa e da forma que a gente vê os nossos deuses também. Ah, e lá nesse museu também, eles têm uma pequena maquete que eu achei bem legal, até para entender melhor onde que ficava esses frisos, que eles têm a maquete do templo, né? Então é bem legal, mas infelizmente tem pouca informação lá. Eu gostaria que tivesse mais coisas ali para a gente entender melhor onde que Hecate tá no friso. É muito difícil de achar quem é Hecate nas cenas. Então, por exemplo, né, eu não vou lembrar de cabeça para falar para vocês todos os frisos, mas uma são as Amazonas, né, lutando, outras são os deuses, uma reunião entre os deuses do Olimpo, e Hecate tá ali também, o que é bem interessante, né, porque Hecate não é uma das deusas do Olimpo, mas a gente vê desde a Teogonia que ela é uma deusa importante, né, para Zeus, e até tinha o templo de Zeus também, na mesma região. Aliás, até falo no outro episódio, mas só para relembrar, né? Os sacerdotes e sacerdotisas de Hecate, nesse santuário, muitos deles serviam também o templo de Zeus. Então, mais uma vez, a gente vê essa ligação entre Zeus e Hecate. E, na verdade, eles não ficavam para sempre lá, né? As pessoas serviam mais ou menos por um ano, e depois serviam também no de Zeus. Às vezes algumas pessoas serviram mais de uma vez para Hecate. Esse da procissão das chaves que eu falei para vocês sempre era uma menina mais ou menos de 13, 14 anos, o que também é bem interessante porque Hecate tem essa ligação com os jovens, né? Ela é uma deusa também jovem, e até nesse monumento funerário, nessa estela que eu falei para vocês, Hecate parece bem jovem, parece uma menina assim. Então, também lembrar disso, né? Que a gente vê muito que Hecate é anciã, mas ali ela sempre foi retratada como uma deusa jovem. Não só falando da questão de idade, mas também falando da visão dos deuses, que os deuses eles não passam por esse processo que a gente passa, né, de envelhecimento. E também as coisas que, infelizmente, as pessoas acabam ligando com essa face de anciã, que seria algo de bem coisa de filme também, né? Com uma pessoa amargurada ou brava, ou aquela bruxa que vive lá na floresta má, que come criancinhas, sabe? Aquela coisa bem caricata. E às vezes acaba também influenciando na forma que a gente vê essa fase da nossa vida, né? Do envelhecimento e tudo. O problema que a nossa cultura tem com o envelhecimento, que as pessoas só querem ser jovens e ninguém quer envelhecer, né? Tem essa coisa de tentar reverter através de cirurgia plástica e tudo. Mas eu não falo de Hecate nesse aspecto de envelhecer. E sim mostrando que os deuses são imortais, eles estão além desse mundo material nosso, né? Então, a forma que a gente representa fisicamente é só uma representação, mas não é como se eles tivessem um corpo, porque eles não são pessoas, né? Nós somos pessoas e os deuses, a gente coloca neles esses aspectos humanos aí para facilitar a nossa relação com as divindades. Os símbolos também, é uma forma da gente se ligar com os deuses, mas na verdade eles não têm esse corpo, digamos assim, né?
Bom, acho que era isso que eu tinha para contar para vocês. Tava com muita saudade de gravar mesmo. Espero que eu consiga voltar mais frequente, mas como eu disse para vocês, não vou também me forçar a fazer isso, porque senão virar algo não espontâneo, né, o podcast. Então confiram lá o vídeo que eu fiz com as imagens, vou colocar também as fotos que eu tirei lá. E no Instagram também eu já tinha postado, logo que eu fui, eu consegui postar falando um pouquinho de como foi, o que que a gente viu lá. Mas é isso. Se você já foi pra lá, me conta um pouco das suas experiências no comentário, vou adorar saber. E eu sei que muitas pessoas têm o sonho de ir, assim como eu tinha, né? Então, espero que todo mundo consiga ir, né? Se eu pudesse fazer uma excursão, é que essas coisas é muito complicado de organizar. E tem um negócio de voo, de estadia. Se fosse simples, nossa, a gente faria uma super excursão pra ir pra lá. Mas é isso. Que Hecate sempre te guie, proteja e abençoe. Tchau, tchau.